Olá, sejam muito bem-vindos ao Deliberado Podcast. Vou me apresentar, eu sou a Juliane Maciel, host desse podcast Deliberado. Eu sou uma mulher branca, de olhos pretos, de cabelo curto preto e estou entrevistando um convidado que também é branco, de cabelos pretos e olhos castanhos. Castanhos. E esse convidado, ele tem um currículo tão maravilhoso que eu vou deixar com que ele apresente Jefferson Amaral. Seja muito bem-vindo ao Deliberado. Obrigado, finalmente, né, Ju? Finalmente, as agendas deram certo As agora. agendas deram certo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E vai ser ótimo bater esse papo, como você falou, a gente já convive, faz projetos juntos, então Muitos, vai né? ser um bate-papo bem tranquilo. Mas me apresentando, eu sou gestor de comunicação e marketing e trabalho nessa área há 15 anos. Sou comunicólogo com especialização em marketing digital. E sou um grande apaixonado por branding, comunicação interna, então é onde eu trabalhei, as áreas que eu trabalhei durante toda a minha vida, e é o que eu gosto de fazer. É, e um design maravilhoso que eu não conto isso pra E ninguém, mas tudo designer. que você coloca a mão fica perfeito, né, o bom gosto, a Obrigado. estética, é tudo Eu maravilhoso. eu Eu sou gosto de suspeita, né. criar marcas, é É. uma das minhas paixões é criar marcas. Jeff, vamos falar hoje sobre comunicação interna nas organizações. Vamos Qual que é o papel da comunicação e onde que é a maior falha que você costuma identificar no mercado? vamos lá, uma coisa de cada vez. Eu acho que o papel da comunicação é alinhar os colaboradores com a estratégia da empresa. Eu acho que a grande falha que acontece é quando a própria área se posiciona como apenas operacional, fazedora de comunicado, de campanhas, De aniversarinho? exato. Então a maioria das empresas tem essa percepção da área de comunicação, né, então é mais difícil mostrar, um posicionamento estratégico quando a área se posiciona assim. Eu acho que não é isso. A área da comunicação, ela tem um poder muito forte de passar a estratégia para os colaboradores da forma que eles vão entender. É entender o público que você está lidando. Claro que dentro do público, vão existir várias mensagens que você vai passar para cada um de uma forma, mas é garantir que a mensagem vai chegar para aquele público da forma correta, para eles se sentirem parte do processo, da estratégia da empresa e etcétera. É, acho que garantir e traduzir, né, porque a Sim, gente recebe informação lá do topo, fala: "E agora, como é que a gente fala isso?", né, exatamente. então a comunicação é esse grande canal, né, que a gente vê e que você faz muito bem nas empresas que você traz entrega, que é traduzir estratégia em algo palatável para o time que está aqui abaixo da alta gestão, né. Exatamente. Eu acho que é um desafio, Um como eu desafio. disse, eu trabalho e sempre trabalhei em empresas muito grandes, então a gente tem diversos tipos de público, né. Eh, eu trabalho numa indústria de energia, então eu tenho um público muito grande de engenheiros, eu tenho um público 70% de produção, um público administrativo, então a gente tem que conversar com todas as pessoas, cada um com uma, peculiaridade. Então, você tem que pensar na mensagem da forma correta, nos canais corretos e de como atingir essa pessoa para que realmente ela se sinta parte dessa estratégia. E onde que costuma falhar essas estratégias aí no mercado? Eu acho que costuma falhar primeiro nesse ponto que eu comentei, das próprias áreas não se posicionarem como estratégica, né. Então é de receber a demanda e simplesmente replicar, colocar nos canais de comunicação sem entender e não, segmentar aquela mensagem para os públicos corretos. Eu acho que esse é um dos grandes erros, só copia um texto, cola numa TV, joga numa intranet, manda por e-mail e aí você acha que a pessoa vai ler e vai entender e acha que você está fazendo o seu papel. Eu acho que não é isso, né, o papel da comunicação é muito mais além, como você falou, é traduzir a mensagem, a estratégia para que todo mundo entenda. E aí a gente pode, acho que na indústria, né, nesse mercado que você tem mais acesso, há mais verba para que isso aconteça, né, mas a gente, às vezes, pode fracionar a comunicação por canais. Então, para o público do operacional eu falo de um jeito, para os engenheiros é de outra forma, ou não? A gente tem que ter uma comunicação que comunica com todo mundo. A gente pode, mas assim, começando desde o início, você fala, eu trabalho numa indústria e a gente tem mais verba hoje, mas a gente tem mais verba hoje porque a Porque gente você caminhou conseguiu é, mostrar durante muito tempo o valor naquilo que a gente estava fazendo. Isso é muito comum nas empresas, né, a área de comunicação ela não tem uma verba tão grande, então é o que a gente fala de tirar leite de pedra. com certeza. Então é fazer muitas campanhas, sem muitos recursos e por muito tempo, a gente
fez esse tipo de trabalho e até hoje a gente, às vezes, pensa além do que a gente tem de verba. Mas, isso a gente consegue ir levando e etcétera. Mas, com certeza, eu acho que, assim, a gente tem vários canais dentro de uma instituição, mas a gente não tem que pensar a comunicação só como os canais, né. Mais uma vez, é a mensagem que a Boa, gente está passando. boa. Então eu acho que esse é um dos erros também das pessoas, né, de achar que o problema são só os canais. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo que atinge o público da fábrica, né, mas a questão não é só isso. Se a mensagem que eu tô criando para ele ali naquele aplicativo não for interessante, ele não vai ter o trabalho. Por mais que seja fácil e a digitalização contribui com Ajuda, isso, né, né? É. se não for interessante, ele vai continuar não procurando. Então, a gente busca segmentar por públicos, por canais diferentes, etcétera, dependendo do acesso. A gente tem trabalhador que fica em obra, então não tem como trabalhar, TV corporativa ou e-mail e etcétera, então vai pelo aplicativo, mas principalmente é que a mensagem que chegue para ele faça sentido. Uhum. Que ele consiga traduzir aquela mensagem ali de primeira. E não é fácil não, né, gente. A gente está falando com dezenas de milhares de pessoas o dia inteiro, várias informações, desde Exato. festa até uma mudança estratégica na organização, até um comunicado simples de mudança de setor, de estrutura de diretoria, né. Então eu imagino que é um desafio. Aqui para comunicar com 17 pessoas a gente já tem um desafio. Você lá são quantas pessoas hoje? São 1.300 funcionários. 1.300 funcionários. É, e é isso, assim, a gente não precisa também colocar na cabeça essas métricas de vaidade que todo mundo Uhum. vai abrir tudo, que vai curtir Não tudo e existe. etcétera, não existe. Uhum. Assim como a gente quando tá num feed de rede social que a gente vai abrir e ler só o que interessa a gente, para o colaborador é a mesma coisa. Então a gente tenta buscar formas de deixar aquele conteúdo, eh, interessante, ou até mesmo trabalhar em coisas simples que é a notificação, igual quando a gente recebe notificação de aplicativo que chama a atenção e a gente Isso a vai gente abrir. abre, é. Então a gente tenta essa estratégia também de sempre trazer uma notificação que seja atrativa para a pessoa abrir, mas a gente sabe que o que interessa para a pessoa é o que vai fazer ela entrar ali e ver. Então o que a gente faz além disso é não só, trazer comunicados da empresa etcétera. No dia a dia a gente tenta trabalhar conteúdos que façam as pessoas entrarem no aplicativo para tá sempre ali, né, não só quando a gente traz um comunicado da Para que o empresa, aplicativo seja etcétera. uma rede social mesmo Exato, interna, então eu entro porque eu exatamente, gosto de estar lá e de repente tem um exato. comunicado, tem uma estratégia. É, e fora Uhum. isso a gente trouxe para o aplicativo também muitas funções que antes eram coisas manuais, etcétera, então tem muitas facilidades dentro do aplicativo e isso contribui também para que as pessoas estejam ali sempre, né. Queiram estar, né. E o Exato. que que significa, Jeff, uma comunicação que gera resultados? Eu acho que uma comunicação que gera resultado é exatamente isso que a gente falou, ela tem que estar alinhada com a estratégia. Comunicação, ela não pode ser só receptora de demanda. Ela tem que se envolver junto com a liderança da empresa, ela tem que se envolver com a diretoria, ela tem que estar muito alinhada com a estratégia da empresa para que ela possa de fato ser estratégica. Porque quando a comunicação se posiciona só como uma área operacional que vai recebendo demanda e divulgando isso para as pessoas, a gente já cai nesse A nesse gente fica cenário. raso, né. É, Uhum. E a mudanças, você passou por um grande processo aí de rebranding há pouco tempo, né, sim. que você levou isso com muita excelência, né, foi maravilhoso. Quando chegou essa mensagem na ponta, a empresa já estava toda orquestrada. E a pergunta aqui é: como você equilibra o legado da marca com a necessidade de evolução dessa marca? Sim, eu já passei por alguns processos de rebrand, então assim, eu já estava em uma companhia no momento que ela tinha 50 anos de legado e ela mudou para outra marca. Eu já trabalhei numa outra companhia grande que ela precisou lançar uma nova marca no mercado, então foi um cenário diferente. E agora ou essa mesma companhia que eu estou, ela está mudando o posicionamento, o designer, etcétera, que também é um desafio, num mercado E extremamente ela mudou de segmentado. nome também em determinado Ela momento, porque foi mudou. mais um desafio. Como é que faço com que as pessoas entendam que a gente era aquilo, não é mais, mas ainda atende com a mesma excelência? Exatamente, esse é o grande desafio, mas o que eu gosto de trazer nesse ponto de mudança é, a gente não muda a essência. Eu acho que grandes marcas, não entendem isso, a gente precisa mudar a forma que a gente se expressa ao longo do tempo. Quando a gente entende nossos clientes, quando a gente entende os colaboradores e o público, a gente muda a forma de se expressar, mas não a essência. Um exemplo bom para ilustrar a situação é a empresa Lego, né? A experiência que eles
fornecem para os clientes é a criatividade, é entretenimento com as pessoas, e isso não muda, é a essência da marca. E aí, só que eles chegaram no momento que eles precisaram repensar isso, porque chegaram videogames, chegaram computadores, chegaram formas digitais de entretenimento e eles foram perdendo espaço. Então a estratégia foi, eh, se unir a isso, né, então eles, fizeram collabs com franquias grandes, Marvel, Star Wars e etcétera. Tiveram espaços, eles ainda têm grandes espaços em grandes parques da Disney, etcétera. Então assim, E eles eh permeiam hoje todas as gerações, né, todas as é gerações. Então, extraordinário. eles foram entrando em vários nichos. Então, isso foi uma estratégia. Eles poderiam ter perdido espaço, eh, mas eles não perderam a essência da marca, que é gerar esse entretenimento, de estimular a criatividade, mas eles continuam aí mudando a forma de se expressar. Então, eu acho que isso é importante, né? Assim, que as marcas não percam a essência, que é o que a gente chama de legado, mas que elas não só podem, mas como elas devem mudar a forma de se expressar, de acordo com o momento que ela está vivendo, né. Então, assim, é outra geração, são outros meios de comunicação, então as empresas precisam se adaptar. Se ela parar naquele momento e achar que o que ela fazia há anos atrás vai continuar levando ela para frente, não vai, Não tem como. infelizmente. E é legal que eu vejo essa fala sua, você como um jovem, bem mais novo que eu, muito mais, na verdade, o tanto que sua fala tá ligado com o digital mesmo. Você fala dos meios de comunicação, dos veículos internos hoje, de uma forma que quando eu estava na comunicação interna ano passado, a gente não tinha a mínima ideia de que isso fosse possível, né. Então, acho que é isso, né, a empresa olhar para o que ela foi e entender que tem novos, mercados talvez, tem novas formas de comunicar, tem novas formas de se manifestar, tem novos brandings de imagem e que ela pode se manter a mesma, mesmo com o mercado evoluindo, né. Sim, e eu acho que a comunicação interna ganhou muito com essa digitalização também, né, porque já é difícil mostrar valor para a companhia enquanto comunicação interna, porque se você não tiver as coisas muito digitalizadas, etcétera, é muito mais difícil você ter métricas. Quando você precisa mostrar valor para a diretoria, etcétera, você precisa ter métricas. Então você pensa anos atrás, quando a comunicação era só murais espalhados pela fábrica, você não sabia quem estava lendo, quem estava O ali, que se que estava funcionava, gostando, se né. não estava gostando. Pois é, então era Nossa, muito mais desafiador. eu lembro dessa Então época. acho que eu também passei por muitos Ah, você era murais. muito jovem, Ah, querido. nada. Então eu acho É. que essa digitalização ajudou muito a comunicação interna. E não só a comunicação, como outras áreas também, né. As áreas de comunicação da empresa também, É, né, pra fora. Agora assim, tem áreas que você acha que são superestimadas hoje na comunicação? eu acho que, eh, não sei se superestimadas, mas as pessoas quando falam em comunicação interna já pensam só em eventos, em campanhas e etcétera, e é o que a gente falou no começo, né. Eu acho que as pessoas em geral têm uma dificuldade muito grande de enxergar esse valor da comunicação interna como estratégica e etcétera. Então, Eh, se eu posso dar um conselho para as pessoas continuem fazendo isso, porque também faz parte da comunicação interna, mas sempre lembrar de que isso também é estratégico para a empresa. Então sempre vincular as campanhas com a estratégia principal da empresa, de trazer os valores da empresa naquelas campanhas que você está fazendo, porque aí você consegue mostrar valor e de fazer as pessoas entenderem toda a estratégia mesmo da empresa, né, dentro dessas pequenas coisas, não fazer por fazer. Na hora que você está falando aí, até tipo, tô um pouquinho fora da nossa pauta aqui, eu penso o seguinte: a gente da comunicação, às vezes as outras áreas não nos veem como grandes parceiros. Então, assim, o RH só vai conseguir comunicar que a empresa é uma grande marca empregadora se tiver um olhar para a comunicação. O estratégico, a mesma coisa, se precisar falar para o operacional e o departamento pessoal. Então, todas as áreas precisavam entender que a nossa área ela é fundamental para que essas informações e a solidez da empresa continue num caminho de crescimento, né. Sim, o RH é quem atrai as pessoas para dentro da empresa, e a comunicação ajuda nessa parte também. Mas é a comunicação interna que é a maior parceira do RH para manter as pessoas ali dentro, né, para trabalhar essa cultura, esse employer brand, para manter as pessoas dentro da empresa. E falando então que o mercado precisa se comunicar, se movimentar, que as cadeiras da comunicação precisam se manifestar mais diante dos gestores, você tem algumas dicas para que isso possa ser mais acessível aqui para quem está assistindo a gente? Olha, tem
Tô em 2 cenários. Eu gosto de trabalhar muito no meu time o crescimento das pessoas, então eu gosto muito de dar oportunidade para que elas Maravilhoso. cresçam. Verdade. Porque é uma oportunidade que eu tive e não só tive, como eu busquei essa oportunidade. Então a empresa que eu estou hoje como gestor é a mesma empresa que há 15 anos atrás eu entrei nela como estagiário. Então fui passando por todos os processos, entendendo, fui me desenvolvendo, estudando. Uma dica ótima é sempre estudar, porque o mercado está sempre mudando. Então não adianta você se formar, graduação há 10 anos atrás e não E achar que é só estudar mais no isso, né? mercado. Exato. Uhum, uhum. Mais importante é entender o mercado que você está atuando, é entender a empresa onde você está trabalhando mais uma vez o que eu falei, fazer o que você gosta. Porque se você não fizer o que você gosta, você não está feliz, se não tem um propósito ali, não vai dar certo. Não tem como. Não. Uhum. Então é você mesmo busca as suas oportunidades, sempre fazer o seu melhor, sempre fazer com excelência, porque você vai conseguir mostrar o seu bom trabalho e vai conseguir crescer naturalmente. Eu acho que essa é a dica. Você, como gestor da sua área, tem um time enorme ali. Para uma área de comunicação, seu time é gigante, você sabe disso, que a gente olha Sim. para o mercado, às vezes tem uma pessoa da comunicação para uma empresa de 300 funcionários, a gente fica de cabelo em pé. Então, como líder ali, o que que você vê que é o verdadeiro papel da liderança dentro da organização no setor da comunicação? Eu realmente tenho um time grande, né, a gente somos quase 10 hoje, para uma empresa de 1.300 funcionários, então realmente é um time grande que, na maioria das empresas, a gente vê uma estrutura muito pequena para Muito fazer enxuta. tudo, né. Uhum. Então mas esse crescimento ele aconteceu, recente, né, quando eu entrei na companhia era eu e mais uma pessoa, então a gente foi mostrando valor e foi conseguindo, ano a ano, aumentar essa estrutura e chegar no time que tem hoje dentro da empresa. Eh Isso é importante, gente, porque a gente da comunicação, eu sei que todo mundo que assiste a gente aqui não é, você é de outro setor, mas a comunicação dentro das empresas, ela precisa constantemente se provar para que a empresa, nos dê uma devolutiva, valide o que a gente está fazendo e nos devolva ou com um time maior, ou com mais verba no final do ano, ou com mais estrutura no próximo. Então eu vejo muito, né, nossa amizade desse tempo todo, esse crescimento, assim, a cada novo ano você consegue puxar a organização mais para cima, né, você está apoiando agora na expansão, né, a gente está indo para fora do Brasil, exatamente. então por quê? Porque a empresa confia na comunicação como um time sólido, Aham. né. Eu acho que o meu papel como líder, gestor da área, é trazer sempre essa conversa que a gente está tendo aqui, de que é uma área muito estratégica para a companhia. Porque se a gente se posiciona só como a área que faz comunicado, como a área que faz campanha, a gente vai passando um tempo que vai desanimando, porque perde o sentido de estar ali. E Senão a gente faz só festa. senão a gente faz só Que é festa. ótimo também, né, É ótimo mas e a gente também se desvaloriza, né. esforça para fazer É, boas festas. e vocês fazem festas, né, que ficam na história, né. Mas que isso também é muito bom, mas Sim, entender que tem um propósito ali é dentro isso. daquela área, né, que a gente é estratégico e é uma área que precisa sempre estar trabalhando coisas novas e etcétera, e vai passando os anos, a gente vai perdendo ideias, então é bom também fazer benchmark com outras Uhum, ótima empresas, porque ideia. isso faz muita diferença. Você não vai copiar as ideias de outras empresas, isso também não é errado, não é copiar, é se inspirar para trazer para aquele público e também mostrar para outras empresas o que você está fazendo porque vai fazer sentido para alguém aquilo que você está trabalhando. Então acho que o papel do gestor é esse de sempre lembrar o time que aquela área é tão estratégica como diversas outras dentro da empresa. Verdade. E o que eu vejo da sua caminhada é que, na verdade, a gente faz um benchmark com o outro, mas a organização que você trabalha é benchmark para o mercado inteiro, né. A gente vê aí uma reprodução das estratégias que você cria para a organização, eu acho que isso deve ser um motivo de muita honra para você, Isso é muito bom e a gente fica feliz, de ser referência, de né. ser referência. Eu acho que assim, quando as pessoas estão se inspirando no nosso trabalho, é muito gratificante pra gente, né. Então, o que a gente sempre tenta fazer é sair um pouco fora da caixa. Né, então isso já muda muito, é aquele ponto de não fazer só por fazer. A gente quer sempre ter um propósito e gerar uma experiência diferente para as pessoas. Maravilhoso. Última pergunta, amigo, esse tempo nosso aqui passa muito rápido. Por que tantas empresas ainda tentam tratar a comunicação como suporte e não como estratégia. Hoje você já conseguiu subir o degrau onde você está, Sim. mas as empresas do mercado ainda estão aqui, ó, a gente está na luta para conseguir subir esse degrau, né. Sabe o que eu acho que é o principal motivo? As próprias áreas de comunicação, elas não se posicionam como estratégica. Então, assim, é uma fala
um pouco polêmica, mas eu acho que é muito isso, porque assim, você só vai ter o valor quando você mostra o valor. Então as áreas, os gestores das áreas, as pessoas das áreas precisam mostrar essa estratégia para a companhia. Enquanto ela se posicionar só como a fazedora de comunicado, a fazedora de campanha, ela não vai mostrar resultados para companhias palpáveis e ela não vai mostrar o valor. Então ela vai continuar sendo vista como uma área operacional e assim vai seguir. Então, é mostrar a estratégia, é antecipar, então não esperar chegar, os comunicados, é estar ali junto com a diretoria no dia a dia, entender o que está acontecendo e ver como levar essa estratégia para a companhia. Então, a dica é não ser receptor, é estar Ser envolvido na ativo, né? estratégia, ser ativo para já entender o que precisa ser passado e trabalhar isso com estratégia. E você, comunicador que nos assiste, e pessoas que não são da nossa área, para chegar nesse nível do Jeff de maturidade, de subir esses degraus, de fazer entrega, de provar, de ter consistência, de ter métrica, de ter KPI dentro da comunicação e tudo que você imaginar, é autoconhecimento também. Então, tem vários podcasts aqui que você pode assistir para te ajudar no seu conhecimento. Por que que você não consegue ali, dentro de um embate com a sua diretoria, provar a sua ideia ou por que que o nosso setor é importante? Porque às vezes tem uma insegurança. Então, trabalhe aqui dentro para que a sua área seja assim, ó, brilhe como a área que o Jeff atende hoje. Amigo querido, algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Não, acho que a gente já conversou assim. Na verdade, se a gente fosse Tem falar, muita tem coisa, na muita coisa. A verdade, gente né? ficaria Temos aqui horas e umas horas, horas. É, mas a gente pode ter outros episódios que a gente, teremos. de outros temas que temos muito para conversar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o principal é gostar do que você faz, Uhum. isso é o Ai, principal. maravilhoso. E, e aí o resto vem, né? Assim, você vai fazer bem feito, você vai fazer com propósito, porque você tá fazendo o que você gosta. E eu gosto de fazer isso, e é por isso que tem dado Que dá certo. certo, né? Exato. Amiga, e o Tori, nossa Ah, patrocinadora, trouxe um presente que tem a ver com presença, que é a minha palavra desse ano aqui. Então, gente, desfrute essas velas obrigado. aromáticas lindas. Eu amo, né? Ah, eu sei, já veio assim para enfeitar aquela casa que tá maravilhosa. Posso abrir já? Pode. E a Polly é uma foi uma empreendedora onde ela trabalhava e ela resolveu sair para empreender, não é maravilhoso? Muito bom. Eu sempre acendo a minha lá em casa, assim, Eu amo então também, é, todos os dias assim. que bom. Então um presente da Acertou em Polly cheio. e do Deliberado para você. Obrigado, Polly. Obrigado por liberar essa. Foi muito bom Muito estar bom. aqui com vocês. Obrigada, te agradeço muito. Eu que agradeço o convite e estou aberto para novos convites. Faremos isso. Gente, olha que delícia conversar com quem a gente tem conexão, que conhece a história, por isso que a gente faz questão de trazer aqui nos nossos episódios gente que a gente admira, que vê a carreira, vê o mercado, vê tudo, mas tem mais episódios de outras pessoas maravilhosas aí que vocês podem assistir aqui ainda no canal. Vamos agradecer nossos parceiros que possibilitaram os nossos episódios acontecerem de forma tão bacana aqui. O primeiro deles é a Loop Vídeo, que embrulha estratégias de vídeo em vídeos maravilhosos, como esse podcast e outros que estão aí no mercado. A nossa nova parceira aqui dos figurinos, que é a Jardim, com essa camisa e essa calça belíssimas que você pode ver lá no meu story também. Quero agradecer também a nossa figurinista que trouxe mais um colar da minha coleção junto com Lázara Design. Siga também o nosso Instagram, Jubailázara. As peças estão incríveis. Nosso maquiador, Átila, a nossa figurinista Yáscara e a Polly, a nossa parceira aqui com o Yutori, que traz coisas maravilhosas como essas velas aromáticas para enfeitar a vida de vocês. Sigam todos os arrobas que estão aqui agora. Tem muito conteúdo nesse canal, então se inscreva aqui e compartilhe para os seus amigos que merecem ouvir essa história. Um beijo, tchau!